Sejam bem-vindos ao seminário da hora do almoço. Hoje recebemos cá com muito gosto o Sr. Professor Jonatas Leite, da Universidade Federal de Pernambuco, convidado da professora a Sra. Professora Anabela Rita, que está connosco via digital e a quem muito agradecemos a articulação para organizar esta sessão dos seminários da hora do almoço. Portanto, sejam os dois bem-vindos. Também desejamos as boas-vindas a quem está aqui connosco na sala do Conselho Científico do Palácio Ceia, da Universidade Aberta, e quem nos acompanha também à distância via telemática. E então, dou a palavra à professora Anabela para apresentar o Sr. Professor Jonatas Leite e assim iniciamos a nossa sessão. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Professor José Eduardo Franco, diretor do Centro de Estudos Globais e o grande autor deste seminário, fundador e conceptor deste seminário da hora do almoço, que no fundo tem sido uma formação intensiva em muitos campos, de jovens investigadoras e uma partilha para todos os séniores e não só, de informação, normalmente uma partilha internacional e, portanto, este seminário já se tornou um bocadinho, já se tornou famoso, já é quase mítico, não é? Porque começou com a hora do almoço, de facto, com as sandes ao lado e o desejo de aprendizagem e de partilha do saber dentro de todos nós. Portanto, muito obrigada por acolher aqui o professor Jonas Leite. Ao professor Jonas Leite, uma saudação muito especial, muito obrigada também por vir partilhar connosco um pouco da sua investigação, da sua reflexão também. A todos os presentes e queridos amigos, um abraço aqui à distância, claramente não poder estar por razões pessoais, mas estou desta forma e o sistema online garante-nos esta possibilidade que é de facto valiosíssima. Bom, o professor Jonas Leite é professor de literatura na Universidade Federal de Pernambuco, como já foi dito pelo professor José Eduardo Franco, e dedica-se fundamentalmente à literatura portuguesa, mas tem também todo um trabalho feito na relação entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira, particularmente em autores do século XX e XXI, dos séculos XX e XXI. É docente permanente do programa de pós-graduação em letras da mesma universidade, fez o seu percurso académico, enfim, de graus, de aquisição de graus, mestrado e doutoramento em literatura e interculturalidade, o que lhe dá na Universidade Estadual da Paraíba, o que lhe dá uma perspectiva desse contexto e das relações contextuais que as artes, em que as artes bebem, que as artes vão filtrando de forma como espelhos quebrados, como espelhos infiéis, mas que sem ser tido em conta, não nos permite uma boa avaliação da qualidade de escrita e da importância e do modo de inscrição dos autores na cultura e, neste caso, na literatura. Portanto, Flor Bela Espanca é mais um desses autores que exige ter em conta esse contexto para percebermos um pouco da história da sua recepção, para compreendermos o modo como ela foi recebida desde o início e as metamorfoses dessa recepção. O professor Jonas Leite é membro do grupo de investigação Flor Bela Espanca et Ali, organizou o dicionário de Flor Bela Espanca que veio cá lançar. Houve um lançamento
em Évora, e portanto é de lá que o professor Jonas Leite vem. Publicou variadíssimos textos, variadíssimas obras sobre Flor Bela e autores ou autoras que vai tentando trazer à colação com ela, inclusivamente de Flor Bela às Flor Belas, do mito literário à invenção de uma personagem escritora em 2020 nos, que nos dá um pouco a visão da sua fidelidade a esta autora e a sua paixão por esta autora, mas é também um poeta. E, portanto, tem pelo menos 3 obras publicadas, não há outras na Forja, mas Itinerário do Tempo, a Geografia das Coisas e o Livro das Urgências são sinais de um trabalho de poesia que o torna muito mais sensível a um trabalho como é o da Flor Bela Espanca. Nesta conferência, o professor Jonas Leite propõe-se compreender e fazer-nos compreender e partilhar o modo como vê o processo de mitificação da autora e, portanto, é um pouco a história da sua recepção enfim, mais não digo, porque o título é este que já mencionei, que já foi título de um texto publicado, mas que vai naturalmente ser ultrapassado na sua, na sua visão de agora, 4 anos depois de passar pelo dicionário de Flor Bela. Eu deixaria a questão do dicionário da Flor Bela para conversarmos no final. Enfim, dou as boas-vindas ao professor Jonas Leite e desejo que a sua intervenção agora seja mais uma pedra no edifício da crítica de Flor Bela, como sei que vai ser. Bem-haja, a palavra é sua e nós passamos à escuta. Boa tarde a todos vocês. Obrigado, professora, pela apresentação. Obrigado também pelo convite. Bom dia aos colegas do Brasil que também estão acompanhando essa sessão. Agradeço imenso à Universidade Aberta pelo espaço, à professora Anabela pelo convite, ao professor José Eduardo Franco também, que está aqui em pessoa. E esta fala é fruto de anos de reflexão sobre Flor Bela Espanca, anos de reflexão desde a minha graduação, passado pelo mestrado e também pelo doutoramento. E eu vou apresentar para vocês, então, o começo daquilo que eu dividi a perspectiva crítica de Flor Bela Espanca, no sentido de que eu constatei que esse processo de mitificação tem 2 grandes momentos. E na minha tese de doutoramento eu estudei 5 obras de teatro, uma de romance e uma de poesia que demonstrava esse processo de mitificação em Flor Bela Espanca, mas para essa conferência eu separei não a análise das obras, mas como a gente chega à análise dessas obras, ou seja, o itinerário deste mito, de como Flor Bela deixa de ser uma escritora pouco conhecida e se transforma num grande mito da literatura portuguesa. Então, como a professora também, Anabela, também fez constar, eu também sou poeta e quero começar a minha fala com uma poesia que eu escrevi esses dias para marcar o lançamento do dicionário em Évora, na semana passada, e a poesia se chama Flor Bela Espanca, e diz: No jardim público de Évora, à sombra de antigas árvores, resiste num plinto uma flor bela pétrea feita em busto, a moda das homenagens que depois se dissipam e viram mais do que tudo paisagem. Há muito que Flor Bela não existe mais, e toda a gente da rua pode, ao seu gosto, amá-la ou destratá-la sem culpa ou receio, há mesmo que nem a veja no jardim. Eu mesmo só conheço as outras Flor Belas. Depois eu volto então a esta poesia.
A minha fala se chama de Flor Bela, As Flor Belas, do mito literário, a invenção de uma personagem escritora. Conforme disse, isso é fruto da minha tese de doutoramento, no Brasil. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, atuo no programa de pós-graduação em letras, que também agradeço o apoio institucional que está aqui lançando o dicionário, eh, fazendo este debate também. Sem esse ajuda do programa, eu também não estaria aqui. Então, começo minha fala primeiro demonstrando essa espécie de percurso e de reflexão de como essa personagem começa sendo um mito e passa a ser uma personagem. No âmbito da crítica literária especializada, tem se debatido sobre a obra de Flor Bela Espanca ter sido, em vários momentos, relegada a um segundo plano, em virtude dos tantos vieses biográficos os que resultaram e ainda resultam em diversas apropriações moldadas como substrato para as narrativas que terminaram por transformar a escritora em um mito. Dessa maneira, pela estranheza ou pelo fascínio de uma obra literária embranhada nos meandros da trajetória de uma vida, a dimensão eminentemente literária da escritora foi, inicialmente, ofuscada pelo ineditismo de uma representação mítica no âmbito da autoria feminina na literatura portuguesa, potencializada por um contexto histórico reacionário e por uma recepção literária muito fincada no afã de transformar a obra da poetisa em garantia de lucro comercial. Logo após a sua morte, em 1930, seus livros passaram a fazer um enorme sucesso, alcançando já em 31 um retumbante êxito editorial. Para tanto, não faltaram especulações de toda sorte, desde questões que adentram a sexualidade da autora até os julgamentos de seu caráter e de sua personalidade. Guido Batelli, o professor italiano a quem Flor Bela confiou as provas do Charneck em Flor, adulterou poemas e trechos de cartas da escritora no fito de atender à avidez dos leitores em descobrir, pela obra, a vida da poetisa e, consequentemente, aumentar a venda de diversos títulos que publicou. Todavia, é salutar, evidentemente, afirmar a importância da literatura de Flor Bela Espanca e o seu inquestionável talento como escritora. Passado mais de 90 anos da sua morte, ela continua se destacando como uma das poetisas mais conhecidas de Portugal, traduzida para o inglês, italiano e espanhol, e como enorme público de leitores e estudiosos no Brasil, o que confirma pelas diversas edições de seus livros e por um número considerável de estudos acadêmicos a seu respeito, para além de uma série de trabalhos literários que têm utilizado o artista como matéria para a criação de peças de teatro, romance, biografias, novelas, poemas, filmes e séries televisivas. A literatura de Flor Bela, como toda boa literatura, cria sempre em seus leitores novas atmosferas de interpretação, como se a mesma história, tantas vezes lida, não parasse nunca de oferecer novos sentidos. Um verdadeiro caso de fanatismo. Esta comunicação, entretanto, não versa diretamente sobre a obra de Flor Bela Espanca, mas sobre um construto discursivo em torno de sua biografia, atrelada para o bem e para o mal à sua literatura, que a alocou no panteão dos mitos da literatura portuguesa e, a partir disso, desencadeou a construção de leituras críticas e obras literárias que se centralizam na representação literária desta escritora. Nessa esteira, é evidente que a obra da escritora perpassa as discussões travadas aqui, mas não de forma verticalizada. Aparecem, portanto, de forma subsidiária, como também o conjunto da epistolografia que travou ao longo de sua vida, com diversos interlocutores, servindo de apoio argumentativo para a discussão sobre o acirrado processo de mitificação por que passa ao longo do tempo. Com efeito, após a morte da poetisa, diversas controvérsias foram se aglomerando em seu entorno, e à medida que se tentava promover ou censurar suas obras e homenagens à Flor Bela, um caminho mítico ia aos poucos se formando, somando-se ao fato de que a artista dialogou com mitos da tradição literária e da história e construiu uma imagem sobre si, aureolada por visões automitificadas. A sua elevação ao patamar de figura mítica não representa, em essência, uma novidade, mas uma consequência de uma obra literária e de uma vida que sempre vibraram nessas dimensões do poder criativo que a narrativa do mito possibilita.
Então, a novidade na época em que estes fenômenos eclodiram residia na visada sobre a figura da mulher como comportamento tido como inadequado aos padrões sociais e morais vigentes, ser comparada aos grandes nomes da literatura portuguesa, como o de Antônio Nobre, e ser o primeiro caso de um verdadeiro boom editorial em Portugal, claro, com o duro preço de ter a sua imagem fortemente aderida a fatos biográficos distorcidos ou inflacionados, no afã de vender livros e obter lucro. Do ponto de vista do contexto artístico, as primeiras décadas do século XX foram marcadas em Portugal pelas inovações temáticas e formais instauradas pelo modernismo. Flor Bela esteve à margem desse movimento e também da sociedade de então, por vários motivos. Residiu a maior parte da vida fora do centro irradiador cultural português à época, Lisboa, em cidades como Vila Viçosa, Évora, Matosinhos, Redondo. Era mulher, fato que diminuía a condição da poetisa, pois às mulheres só era dado a condição de versejar para um diletantismo entre pares femininos, sem impacto na tradição literária. Era filha de pai incógnito, apesar de ter sido criada pelo pai, divorciada e ainda frequentou a faculdade de Direito, lugar eminentemente masculino no primeiro quartel do século XX. Em um contexto político e social tradicionalista, mesmo após a sua morte, a imagem que Flor Bela representava era do exemplo a não ser seguido. Não interessava ao salazarismo render homenagens ao seu nome, nem lhe acreditar o talento que se podia comprovar na sua obra, e por quase 2 décadas, a maioria dos estudos críticos de sua biografia eram capturados pelo imaginário de uma escritora encarcerada dentro de um drama pessoal, o que deixava entrever o cunho reducionista que ditou a maior parte das leituras sobre a artista naquele momento. Em 1947 e em 1950, Jorge de Sena e José Régio, respectivamente, apresentaram estudos críticos importantes para a compreensão dessa artista, sobretudo no respeito à sua dignidade de mulher e poetisa, veementemente agredidas nas décadas anteriores. Já em 79, Agostina Bessa Luiz lançou a biografia Flor Bela Espanca, A Vida e a Obra, e abriu uma nova possibilidade de compreensão do mito florbeliano, a de admiti-la como personagem da própria história em um processo de criação e recriação biográfica e via de consequência de manutenção da narrativa mítica iniciada em 1930, logo depois da morte da escritora. Depois da biografia de Agostina Bessa Luiz, instaurou-se uma nova forma de estudar e representar a poetisa. Flor Bela passou a responder também como uma personagem literária em materiais literários que, por meio da ficcionalização, criavam e recriavam a sua biografia. Esse dado deu tônus à narrativa mítica construída anteriormente e se perfez como uma interessantíssima possibilidade de manutenção e continuidade deste mito. Nessa visada, é possível, portanto, historiar a gênese, a expansão e a consolidação deste mito literário. E é justamente isso que eu reflito. Em outros termos, o mito florbeliano não é estanque. Ganha de tempos em tempos novos e inesperados contornos que se adensaram ao construto mítico solidificado anteriormente. A partir de uma dimensão histórica e em chave didática, o mito florbeliano pode ser compreendido em 2 momentos distintos, mas complementares. O primeiro, iniciado em 1930, depois de sua morte, até 1979, com cariz crítico-biográfico, no qual ganhou corpo e propiciou, já com enorme narrativa consolidada, o segundo momento de mitificação, inaugurado com o texto de Agostina, de faceta crítico-ficcional, compreendido de 79 até os dias que correm. Ademais, nos 2 momentos, há a dimensão crítica ditada inicialmente pelo contexto do salazarismo e paulatinamente, com a queda do regime ditatorial português, uma atitude crítica mais centralizada nas múltiplas possibilidades de estudo permitidas pelo entroncamento entre a vida e a obra de Flor Bela. E aí eu faço uma parte, com essa introdução, para falar um pouco da própria ideia do mito. O mito ao meu sentir, como disse Luiz Costa Lima, é um magma discursivo. E quando a gente observa o mito a partir de várias perspectivas, ele também se transforma em perspectivas diferentes para a gente. E daí eu cunhei a expressão, a metáfora do caleidoscópio,
para justamente admitir Flor Bela nessa visada extremamente plural. Então, antes de adentrar esses dois momentos que eu dividi didaticamente, eu queria refletir um pouco sobre essa dimensão da ideia do caleidoscópio. Esta fala é, antes de mais nada, um exercício sobre pontos de vistas. É possível que um mesmo referente seja concebido de formas diferentes a partir do ângulo e da baliza que se lançam sobre ele. Por exemplo, a cada inclinação de um caleidoscópio apresenta imagens diferentes, que é, afinal, o mesmo objeto exposto ao movimento de lentes e de luz. José Paulo Paes, imbuído do espírito da heteronímia pessoana, imaginou um diálogo entre Fernando Pessoa e Alberto Caeiro, que diz: Pessoa, a chuva me deixa triste. Caeiro, a mim me deixa molhado. O mesmo referente à chuva, pelo viés simbólico, imprime um sentimento de tristeza e, por outra visada, não acarreta nenhuma emoção, apenas a consequência óbvia de molhar. Afinal, a chuva é composta de água. Isto tudo serve para ilustrar como uma mesma coisa, um mesmo objeto pode receber tratamentos diversos e gerar invenções múltiplas ou mesmo múltiplas visões a partir de um mesmo lugar comum. A história de Flor Bela Espanca tem muitos contornos, e nessas circunstâncias interessa muito mais os ângulos do caleidoscópio do que o objeto que refrata a luz, pois é tarefa um tanto quanto inócua querer obter, entre aspas, a verdade daquilo que alguém foi, ou tentar chegar a um perfil que seja o mais próximo da realidade de um referente que teve a sua vida contada de diversas maneiras, com fitos muito diferenciados. Desta maneira, a Flor Bela de carne e osso, que viveu um período histórico datado e conhecido, não é objeto dessas considerações, pois sobre ela tudo já está acabado. No entanto, o que decorreu e decorre desta pessoa humana é a pedra angular que baliza toda a discussão empreendida por uma tradição que é tanto quanto crítica quanto criativa, pois pela ação criadora e recriadora da linguagem, muitas florbelas vieram a lume e se integraram a um contexto discursivo chamado de mito florbeliano. Terminologia que encerra considerável grau de distanciamento histórico em virtude da possibilidade diacrônica de compreender os tempos de construção e expansão do mito, sem que isso signifique algo terminado. Assim como o caleidoscópio apresenta um sem número de possibilidades de imagens, este mito também se reconfigura, apresentando novos contornos, sempre de tempos em tempos. Nesta direção, é possível concordar com Roland Barthes quando ele afirma que a função do mito é evacuar o real. Literalmente, o mito é um escoamento incessante, uma hemorragia, ou caso se prefira, uma evaporação, em suma, uma ausência do perceptível, fecha aspas. Porém, o mito não é oposto à realidade, pois tem suas raízes fincadas nela, mas não é da realidade que se extrai os nutrientes para seu desenvolvimento, e sim da possibilidade inventiva de configurar o real ao ponto de neutralizá-lo, inclusive. Neste panorama, é desimportante considerar os discursos decorrentes da figura real de Flor Bela, se são verdadeiros ou falsos, ou ainda tentar compreender se eles se vinculam a dados apreensíveis historicamente, pois o mito, nas palavras de Eliade, sempre se refere a realidades. O mito cosmogônico é verdadeiro porque a existência do mundo aí está para prová-lo. O mito da origem da morte é igualmente verdadeiro porque é provado pela mortalidade do homem e assim por diante, fechando aspas. Então, a realidade predominante do mito florbeliano vem de seu ponto de partida que se origina naquela Florbela real, uma mulher nascida em Portugal em 1894 e morta em 1930, ganhando substância e poder nos discursos que redimensionam e mitificam tal pessoa. No decorrer dessa mitificação, a pessoa real, elemento que propiciou a fundação e início do mito, vai se apagando, e tantas outras formas de apreensão vão sublinhando essa força inicial, tornando-se como a luz de um farol distante em noite tempestuosa, a sinalizar o porto, mas sem especificar os caminhos e o ponto a ser esvaziada, mas não olvidada.
É possível que uma pessoa se torne um mito ainda em vida, a partir de seus feitos, da imagem que representa, gerando uma diferença complexa entre a pessoa e o mito, confundida no paradoxo entre aquilo que se é e aquilo que representa. Esse caráter duplo é traduzido por Diana Kling através da metáfora de um ator em cena. Abre aspas. O ator situa-se entre dois polos, o da atuação e o da representação. Essa ambivalência é insanável. O ator nunca poderá estar somente atuando, mesmo que ele represente a si mesmo, nem poderá estar completamente possuído pelo personagem. Fecha aspas. Entretanto, o caso do mito de Flor Bela Espanca é diferente, pois a poetisa só passou a responder como um mito depois de morta. Tal constatação segue a linha de raciocínio de Walter Benjamin ao apontar que o início da narrativa está associado à morte. Nos dizeres dele, abre aspas, a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É a morte que ele deriva a sua autoridade, fecha aspas. Sendo assim, as narrativas que tiveram o condão de transformar a artista em um mito são aquelas surgidas após a sua morte, adensadas pela tentativa inicial de compreensão do evento lúgubre. A partir disso, várias narrativas de ordens múltiplas foram dando forma à massa discursiva que se dimensionava, diferentemente das esparsas recensões críticas que Flor Bela teve de sua obra e de sua vida, que apesar de terem elementos suficientemente caros à tessitura da sua narrativa mítica, não tiveram a capacidade de influenciar o trajeto de mitificação da escritora portuguesa. Portanto, a premissa central dessa fala é que o mito florbeliano, surgido após a morte da poetisa, ganha de tempos em tempos novos e inesperados contornos, acrescentados ao cadinho discursivo da narrativa mítica, elementos que se confirmam, desmantelam ou recontam as inúmeras versões que intentaram construir e reconstruir a vida de Flor Bela Espanca, em um processo contínuo e não dicotômico de construções e desconstruções. Afinal, nesse âmbito, as nuances não se agrupam por oposição, mas por complementariedade. E aí passo agora a discorrer sobre o primeiro momento da mitificação, que, do ponto de vista cronológico, vai de 1930 a 1979, e que eu indico como subtítulo, que é o Fiat de Batelli e a consolidação do mito. A constituição de Flor Bela Espanca como um mito está intimamente associada à figura do professor italiano Guido Batelli. Antes de 1930, as participações da poetisa no cenário literário português eram esparsas e o grande público era indiferente à sua produção. A ressonância crítica que obteve em vida foi bastante tímida, girando em torno do expediente de elogiar a produção literária feminina, sempre sublinhada por eufemismos que deixavam transparecer a concepção de uma literatura menor, pois que era feita por mulheres. Segundo Alonso, são 7 recensões críticas desse período, uma do livro de Mágoas e 6 do livro de Soró Saudade. Em todas elas, há o acento sobre a dimensão inegável de uma poesia feita por uma mulher, situando no contexto de produção feminina e até sugerindo que Flor Bela imitava Virginia Vitorino, poetisa de sucesso à época. Nesses rareados exemplos de recepção crítica, 2 textos merecem destaque, pois situam bem o comportamento da crítica de então em relação à literatura feita por mulheres. O de J. Fernando de Souza, o Nemo, que deixa entrever claramente o preconceito contra a sexualidade da mulher, posta como um desserviço à moral cristã, e a crítica de Câmara Lima, publicada no Correio da Manhã, em 20 de fevereiro de 1923, em que há o elogio ao número de poetisas que cresce dia a dia, mas com a ressalva quase irônica de que todas abusam da fórmula do soneto e são monotemáticas, sempre falando de amor. Dessa maneira, estas 2 recensões críticas são suficientes para ilustrar a situação insustentável que as poetisas se encontravam. Se cingissem a tópicos e sentimentos próprios para senhoras, eram criticadas pela sua falta de originalidade. Mas logo que se desviavam das normas e aparecia alguém como Nemo, criticando a falta de decoro que era tido por imoralidade.
Não deixa de ser irônico que Nemo tivesse sido praticamente o único crítico do livro de Sora Saudade a mostrar-se plenamente ciente da carga erótica potencialmente explosiva da poesia de Florbela Espanca, mas que, em vez de celebrar a sua originalidade, a rejeitasse com repugnância. Dessa maneira, Florbela sai do quase anonimato para ser um dos casos mais controversos e comentados da literatura portuguesa. Tudo isso através da ação inicial de Batelli, que às vésperas do lançamento do Charneca em Flor, livro sob seus cuidados, é surpreendido com a morte da poetisa e, como um deus ex machina, faz surgir dessa possível adversidade o centro irradiador do sucesso editorial de Florbela. Batelli, sem dúvida, é o primeiro mitificador da escritora, e a Florbela que conhecemos hoje, sem dúvida, em maior ou menor grau, atende à dimensão imaginada pelo professor, pois, ao fim e ao cabo, para o bem e para o mal, se Florbela hoje é um nome indelével na literatura portuguesa, deve-se, em parte, aos primeiros passos tomados pelo professor para promover concretamente a artista ao patamar que ela um dia poeticamente imaginou. E aí Batelli diz: a obra da desditosa poetisa alentejana não morrerá, porque nela encontrará-se elevação de pensamento, a sinceridade de pensamento e a perfeição de forma que tornam a obra de arte imortal. A poetisa eleita, sonhada no livro de mágoas, tornou-se pelo Fiat de Batelli real, e ao passo que ia traçando as linhas de uma dimensão humana, a reboque que usava tais dados para lhe adensar o caráter elevado de escritora, e nessa equação mitificava as duas instâncias, além de usar a seu favor a patente proximidade que tiveram no ano de 1930. Guido, à época com 62 anos, foi convidado para ministrar um curso de História Italiana junto à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em abril de 1930. Batelli tomou conhecimento da obra da poetisa através de seu amigo, Antônio Batocchi, e rapidamente estabelece contatos para conhecê-la. Em 18 de junho de 1930, Florbela inicia correspondência com o professor italiano. Maria Lúcia da Alfarra nos diz, abre aspas, o professor italiano se converte, sem o consentimento dela, no grande anexo de Florbela, no porta-voz oficial de tudo quanto essa desconhecida e ignorada escritora se referia, fecha aspas. Mas não se pode olvidar que, na sanha de tornar Florbela lida, Batelli empreendeu uma articulação crítica que aparentemente dava a impressão de fornecer ao público uma compreensão mais especializada sobre a obra e a vida da poetisa, na verdade, perdão, era a curiosidade e o sentimento de comiseração que Batelli aguçava, desde as homenagens que prestou a Florbela morta. No prefácio de Cartas de Florbela Espanca a Dona Júlia Alves e a Guido Batelli, um livro de 1931, o italiano, após relembrar que Florbela matou-se às vésperas do lançamento de Charneca em Flor, sentencia: a causa da morte foi outra. A enigmática frase não se deslinda ao longo do livro, pois, de forma deliberada, ele adulterou as cartas, suprimindo trechos e deslocando outras, na intenção de evitar qualquer especulação a respeito de sua proximidade com o artista. Em carta de 25 de novembro de 1930, Florbela escreve ao italiano, abre aspas, meu querido amigo, recebi hoje a agradável surpresa anunciada. Foi dos meus olhos garços que um pintor tirou a luz para pintar o vento, e eles lá estão, os ventos pintados e bem pintados. Obrigada de todo o coração, encanta-me o vê-lo e procurar assim todas as maneiras de me ser agradável, e esse gosto que tem pelos meus versos, que pouca gente compreende, com o meu bom amigo. Já escrevi à Condessa de Fiume e mandei-lhe com a dedicatória, ainda bem que a Espanha está barulhenta. Tê-lo-emos assim muito mais por cá. E o senhor tipógrafo vai avançar na tarefa? São todos como tartaruga. Escreva, dê notícias sempre, diga coisas. Com este mau tempo, tem andado de um humor de bulldog à chuva. Saudades de sua amiga Bela. Fecha aspas. E lhe agradece a tradução dos versos que o italiano mandando-lhe também um retrato. Entre 10 e 25 de setembro do mesmo ano, os dois se conhecem pessoalmente em Matozinhos,
A correspondência entre ambos só cessa quando da morte da escritora em dezembro de 1930. No entanto, Batelli altera todo o teor da carta, deslocando um trecho de outra epístola, de 6 de outubro de 1930, que fora escrito em contexto diverso e incorporado da carta do dia 25 de novembro, data mais aproximada ao suicídio da escritora. E aí Batelli vai colocar vai interpolar nessa carta um texto dizendo a morte pode vir quando quiser, enfim, e altera totalmente o teor da carta. E o público inicialmente só tem acesso a esta carta adulterada. Ao acrescentar um trecho de outro momento, assim faz sugerir que a disposição à morte decantada pela poetisa seria por causa do charneque em flor, mas não pelos motivos que o próprio Batelli sabia, a misteriosa frase do prefácio. E só pode ser constatado 10 anos depois, quando finalmente as cartas de Flor Bela, doadas por Batelli à Biblioteca de Évora, puderam finalmente ser conhecidas. O trecho introduzido ardilosamente pelo professor fazia referência a uma nova possível paixão da poetisa e poderia ser, de alguma maneira, a explicação para o suicídio de Flor Bela. No entanto, Batelli quis aproveitar a força dramática do trecho em favor do livro que organizara, adensando ainda mais o imaginário de que o volume de poemas era fruto de um momento especial da poetisa que infelizmente partiu. Ainda diante do afã de despertar aos leitores um sentimento de comiseração advindo da leitura dos poemas de Charneck em Flor, Batella alterou o título do soneto originalmente denominado de Minha Terra para Pobre de Cristo, o que em nada confere com as convicções da poetisa, notadamente pois seu conhecimento e orgulho jamais admitiram o estado de penúria que o título alterado sugere. Logo, a Flor Bela forjada por Batelli é uma mulher bem comportada, temente a Deus, que não convive com as contradições, de modo que a pagã e a panteísta cedem lugar, nesse modelo erigido por ele, a uma mulher de fé, enquanto a pantera fica domada em ovelha, e o orgulho que tanto Flor Bela se ufanava acaba por restar abafado pelos gritos patéticos que ela soluça, pedindo compaixão pela sua desventura. Em 1934, o professor italiano regressa à Itália, mas continua a escrever sobre Flor Bela. Sem dúvida, Batelli foi o primeiro mitificador da poetisa, pois imprimiu fortemente a sua marca no manancial florbeliano, manipulando, alterando, escolhendo a ordem dos poemas nos livros. Enfim, todos os expedientes aliados ao caso do busto e as diversas notícias que se avolumaram nos jornais portugueses explicando a gênese do mito florbeliano, marcado muito mais por um subjetivismo de afetos contraditórios do que por um raciocínio crítico sem o ranço das convencionalidades conjecturais que tanto se observou nessa altura. Em 1941, Manuel da Fonseca escreveu um longo poema de 237 versos em homenagem à Flor Bela. Os acontecimentos do poema são retratados no Alentejo. Na concepção do poeta, abre aspas, Flor Bela é a beleza que fez a poesia e que a sossobrou perante os da sua classe. Fecha aspas. Dessa visada, o poema de Manuel da Fonseca registra precisamente o flagrante da transformação da mulher em mito, transmutação poética difícil de ser anulada ou ignorada pelos difamadores de plantão. Depois disso, o que até então havia sido publicado sobre Flor Bela não ultrapassa o feitio de crônicas ou comentários subjetivos sobre sua obra. Quando não, eram notícias visadas à defesa ou ataque de seu comportamento moral, para os quais apenas subsidiariamente eram chamados de o testemunho de sua obra. Traz matérias relativas a um ou outros temas polêmicos, assinados ou não, nenhum rigor analítico ostentavam. Os primeiros críticos que se dedicaram de fato aos poemas de Flor Bela foram José Régio, inicialmente em 44, com aprofundamento em 1950, e Jorge de Sena em 1946 e Vitorino Nemésio em 1949. Assim, os três críticos sintetizaram respectivamente a obra de Flor Bela como a expressão poética de um caso humano, no caso de Régio, o ideário do destino feminino, Jorge de Sena, e a alma da planície alentejana, Nemésio. Tais posturas críticas redimiram a imagem da poetisa imoral imputado pelo salazarismo e já sinalizavam a compreensão que deu o tom de modo de complementar a artista nos anos 60 do século XX. De uma poetisa do amor sensual,
ultrapassando, portanto, o imaginário do amor romântico apreendido na visão dos anos anteriores. Nesse contexto, as mulheres estavam a tornar-se mais visíveis. Dadas essa crescente visibilidade, a sociedade já não podia ignorar seus direitos e sentimentos como pessoas autônomas, inclusive incluindo a sexualidade. E isso evidencia o incipiente movimento de perceber a vida e a obra de Flor Bela sem as marcas ideológicas que inicialmente se apegaram à imagem da escritora. Todavia, tal concepção também desencadeou uma espécie de readmissão de Flor Bela por parte do clero. Ao tratá-la através de um prisma cristão, Antônio Freire, em O Destino em Flor Bela Espanca, de 1977, põe em dúvida fatos abomináveis à ótica cristã, como o suicídio, e em símbolo de perdão reconhece como errôneas as peças de incestuosa e de suicida. De todo modo, esse primeiro momento de mitificação transitou de um início marcado pela sanha de tornar a poetisa lida e conhecida, mas com um preço de leituras extremamente reducionistas, até uma chave que já vislumbrava a potência feminina de seus versos. Desse jeito se perfazia um momento de irrupção, desenvolvimento e consolidação do mito florbeliano. No entanto, em todo esse percurso, a dimensão ficcional não foi acionada como recurso estético criativo, sendo, portanto, característica indelével do próximo momento. Então, nesse primeiro tempo de metificação, a gente percebe muito o apego ou a estudar a obra de Flor Bela a partir de uma visada reducionista ou de explicar a sua biografia. Então, a gente vai ter aí diversas biografias. Umas dizem que Flor Bela é bonita, outras dizem que Flor Bela é feia. É, biografias que tentavam explicar o suicídio, biografias que tentavam explicar uma possível relação incestuosa. Então, a gente encontra esse primeiro momento que eu chamei de momento muito mais biográfico. A partir de 79, que é agora o segundo momento, que é mais interessante também para os meus estudos, é esse momento em que Flor Bela passa a ser uma personagem escritora. E isso começa em 1979, e eu digo que esse momento tem a expansão, a desmistificação e a remitificação. Ou seja, o mito estava consolidado no primeiro momento e agora a gente pode expandi-lo, desmistificá-lo e remitificá-lo. O segundo momento da mitificação de Flor Bela Espanca é respaldado por um construto mítico já solidificado anteriormente no primeiro momento. É justamente uma fase de expansão, pois nessa altura Flor Bela já se figura claramente como um mito lá na literatura portuguesa. No entanto, esse status não se fossilizou como apenas uma constatação de que a poetisa é um mito, como em outros autores, a exemplo de Antônio Nobre, mas adquiriu novas possibilidades de representação na medida em que Flor Bela deixa de ser apenas uma referência mítica e passa a funcionar como personagem literária. A tese de um lugar museológico para Flor Bela Espanca, aventada por Luiz Mourão, parece não se sustentar em virtude de tantas possibilidades criativas que esse novo momento do mito florbeliano tem permitido. Assim, a afirmação de que, abre aspas, a obra de Flor Bela configura mais um desses casos de assimetria clara entre uma comedida fortuna crítica e os amplos favores do público, incluindo aí este circuito restrito de admiradores incondicionados e devotos, fecha aspas, não encontra guarida no plano fático. Há, para além dos escritos críticos do primeiro momento, uma ampla fortuna crítica da poetisa no Brasil e em Portugal, e aí a gente também já começa a perceber em outros países, e um considerável número de trabalhos ficcionais que transformaram a figura de Flor Bela em personagem literária, evidenciando, portanto, um caráter dinâmico e não museológico do mito florbeliano. A partir da biografia de Agostina Bessa Luiz, Flor Bela Espanca, a vida e a obra, inicia-se uma nova possibilidade de estudar e representar Flor Bela. A imagem da artista passa a ser capturada pela dimensão das vivências pessoais, empreendendo-se um processo de revisão da imagem da escritora, ainda muito marcada pelos contornos impostos pela moral salazarista e pelo moroso processo de tentativas de homenagens, como a colocação, depois de muitas idas e vindas, do busto no Jardim Público de Évora, em 1949, e a transladação do seu corpo de Matozinho para a Vila Viçosa, em 1964.
O ineditismo encabeçado por Agostina em relação à Flor Bela é justamente o processo inventivo que introduziu a imagem da poetisa em um contexto ficcional, e será adiante a característica que marcará sobremaneira o segundo momento de mitificação. Assim, a novidade não consistiu em erigir a biografia sobre a escritora, algo bastante comum no primeiro momento, mas em inseri-la em malhas ficcionais, de onde a sua trajetória biográfica é feita e refeita por meio da criação literária, expediente que também marcou outras características desse momento, a desmistificação da escritora. As imagens de Flor Bela estavam marcadas em virtude do primeiro momento deste mito por uma ambivalência, ou seja, ou era vista como um ser superior, digna de elevação e elogios, ou era vista como alguém que atentava contra a moral vigente. Agostina e depois Hélia Correia, na peça teatral de 91, Flor Bela, iniciaram um processo de desmistificar Flor Bela e, segundo Alonso, abre aspas, apresentando-o como um ser humano que é, à semelhança de qualquer outro ser humano, possui defeitos e qualidades e, além disso, produto de um determinado contexto sócio-histórico, fecha aspas. No entanto, mesmo logrando sucesso nesse intento, não puderam, abre aspas, negar a aura mítica subjacente à figura de Flor Bela nos dizeres de Alonso, fecha aspas, acarretando uma remitificação na medida que a qualidade mítica da escritora poderia ser, em certos momentos, afastada ou diminuída, mas nunca olvidada. Nessa esteira, os estudos críticos que se seguiram aproveitaram essa imagem mais equilibrada e decantaram a vida e a obra da poetisa em chave pela qual se consideram as características da época, as interdições impostas às mulheres e o aspecto inerente ao trabalho literário propriamente dito de Flor Bela, sem o ranço ideológico do salazarismo. São destaque dessas facetas, por exemplo, os trabalhos de Natália Correia, Maria Lúcia da Alfarra, Renata Junqueira, Cláudia Passos Alonso, Concepción Corral, Ana Clobuca, José Carlos Seabra Pereira, Zina Belode e Ana Luísa Vilela, dentre outros estudiosos. Ademais, a própria Flor Bela, sem querer, também contribuiu incrivelmente nesse momento. Só depois de 50 anos da sua morte, em 1980, quando a sua obra, de acordo com a legislação portuguesa, entrou em domínio público, foram conhecidos e publicados o Diário do Último Ano e o Dominó Preto, ambos em 1981, possibilitando novas compreensões acerca da poetisa. Porém, há uma inflexão nesse processo de expansão do mito florbeliano, como se todo o rescaldo de cacoetes oriundos de visões estereotipadas da poetisa voltassem novamente ao bojo dos estudos e da divulgação da vida e da obra da poetisa. Como a artista tinha caído em domínio público, o empresário português Rui Guedes começou a lançar em 1985 uma coleção intitulada de Obras Completas de Flor Bela Espanca. A despeito de ser uma coleção em que se intentaria levar ao público toda a fatura literária de Flor Bela, expedientes semelhantes aos perpetrados por Batelli foram, analogicamente, feitos pelo empresário português, que, por exemplo, sem nenhum critério, mudou a disposição original do manuscrito trocando olhares e transcreveu seus poemas em ordem cronológica, chegando ao cúmulo de inventar datas aos quais os poemas não contêm. Assim, a edição de Guedes seguia a mesma linha sensacionalista de Batelli, muito mais preocupada em auferir vantagens pecuniárias do que em contribuir para a compreensão da artista na medida em que, segundo Dalfarra, abre aspas, ritual de cair em domínio público se convertera num tombo que não é o da torre e se acrescentara a pecha já tão triste sinal de Flor Bela Espanca e de sua obra, fecha aspas. Além disso, é preciso notar a coleção do empresário vinha sacramentada como uma nota filológica que assegurava seu autor estar convencido de que esta edição das obras de 21, que essa edição de obras, abstenho-me de citar detalhadamente cada trabalho desses autores por fazê-lo ao longo do estudo. Flor Bela Espanca tem todas as características para ser considerada uma edição crítica. De toda sorte, Maria Lúcia da Alfarra debruça sobre o manuscrito Trocando Olhares e conseguiu, através de estudo introdutório e o estabelecimento do texto, reparar as faltas cometidas por Batelli e, como um ato de repúdio à publicação de obras completas, comentou tais acontecimentos e pormenores na apresentação do referido livro. Com efeito, do seu estudo foi possível descobrir as interlocuções da jovem Flor Bela
e o da poesia de Madame de Carvalho, com Júlia Alves, com Raul Proença, com Américo Durão, enfim, com a literatura oral, com a escrita e com o mercado cultural da autora. Assim, a professora brasileira esclarecia mais uma mistificação imputada à obra da poetisa tônica que se imprimiu em mais de 30 anos de estudos florbelianos. A transmutação da figura mitificada de Flor Bela em personagem literária tem sido um recurso bastante recorrente, espraiada por diversas formas literárias compreendidas nos três grandes gêneros da literatura da tradição aristotélica, no lírico, no narrativo e no dramático. Entre as obras literárias, em maior ou menor grau, o percurso biográfico da poetisa é recriado na manutenção de um mínimo biográfico que se implementa em todos esses exemplos. Assim, mais uma vez, é possível demonstrar a continuidade de um mito que vai ganhando novas nuances, somando ao conjunto denominado de mito florbeliano. Então, eu chego aqui nesse momento de perceber que aquela dimensão biográfica tinha, tinha perdido mais força, e agora o que era interessante era os autores utilizarem Flor Bela como uma personagem. E aí, por isso que eu digo que o mito tem um cariz, além de crítico, ficcional, ou seja, Flor Bela acaba entrando como personagem de romance, como personagem de peça de teatro, como personagem de série televisiva. Então, são inúmeras produções que vão buscar em Flor Bela essa espécie de personagem. Então, ela passa a responder não mais como um- um- uma poetisa, mas como uma personagem da sua própria história. E também como um índice cultural. Eu estava ontem, por exemplo, em Vila Viçosa e encontrei imã de Flor Bela Espanca, caneca, chocolate, carteira. Então, toda uma sorte de produtos, e isso também acontece com Fernando Pessoa. A própria Ana Clobuca vai dizer para a gente que dois grandes nomes da literatura portuguesa se transformaram em produtos culturais, que é Flor Bela Espanca e Fernando Pessoa. Então, isso comprovou ainda mais a minha tese, essa visita ao Alentejo. Então, somente como rol exemplificativo, assim, eu adentrei para o conhecimento de vocês, alguns textos que trazem Flor Bela como personagem literária, mas isso é muito maior. Por exemplo, é, a biografia romanceada de Flor Bela Espanca, de Agostina Bessa Luiz, o romance Bela, de Cristina Silva, as novelas A Minha Vida com Bela, de Teresa Veiga, As Duas Faces Judia, de Dora Nunes Gago, o Conto Bela, de Lúcia Cardoso, as peças teatrais Bela Calígula, Impromptu Teatral, de Augusto Sobral, Flor Bela Espanca, de Alcides Nogueira, Flor Bela, de Hélia Correia, Flor Bela Espanca, Bela do Alentejo, de Maria da Luz, A Primeira Morte de Flor Bela Espanca, de Antônio Cândido Franco, e Flor Bela Espanca, A Hora que Passa, de Lorena Mesquita, e os poemas de Flor Bela Espanca, os poemas Flor Bela Espanca Espanca, de Adília Lopes, e de Flor Bela para a Pessoa com Amor, de Maria Lúcia da Alfarra, para além também de inúmeras teses e dissertações de mestrado e de artigos científicos que se produz sobre Flor Bela. Então, a todo tempo eu tenho recebido notícias de novas, por exemplo, de novas peças de teatro que utilizam Flor Bela como personagem, de novas produções televisivas, enfim, então isso tem se alimentado. Eu penso que no futuro talvez a gente encontre até um terceiro momento do mito florbeliano. Eu, eu coloquei dois momentos porque, enfim, é o distanciamento, o que o distanciamento histórico me permitiu fazer, mas eu penso que daqui a 50 anos, possivelmente, novos pesquisadores vão perceber talvez um novo momento para esse mito, demonstrando a sua potência, demonstrando também o seu caráter sempre inventivo. Ou seja, Flor Bela deixa de ser, como eu disse, aquela escritora do Alentejo que tinha poucas recensões críticas para ser, além da escritora, a personagem. E o mais curioso disso, em todos esses livros, ela é sempre uma personagem escritora. Então, nenhum artista ainda colocou Flor Bela apenas como mulher. Sempre o caráter de escritora está presente. Para quem quiser conhecer melhor as análises que eu fiz desses textos, é só colocar no Google de Flor Bela, as Flor Belas, e Jonas já vai aparecer o meu e-book, a minha tese de doutoramento, onde essas análises estão feitas de forma mais a contento.
E aí volto novamente ao poema. O poema vai dizer para a gente que aquela flor bela de carne e osso não existe mais, e ninguém vê ela mais no busto, porque o busto virou paisagem. O que interessa agora para a gente são as outras flor belas, ou seja, a flor bela que decorreu da flor bela original, a flor bela que é discurso, não mais a flor bela gente que morreu em 1930. Ou seja, o que existe hoje são flor belas, não mais uma flor bela espanca. Então, novamente, obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade. Obrigadíssima, professor José Eduardo Franco. Felicitações, professor Jonas Leite, gostei imenso de ouvi-lo. Já o conhecia da escrita e agora tive o gosto de o ouvir. O seu percurso é um percurso muito informado, sintetiza, de facto, um estudo aturado de Flor Bela, em que se nota claramente uma paixão pela figura de Flor Bela. E isso é muito bom de se ver no discurso crítico e na investigação. Traz-nos uma Flor Bela da vida ao mito e à indústria cultural, que, enfim, nos trazem os produtos das canecas dos filmes de Flor Bela. Portanto, uma Flor Bela que acaba por escapar, se quisermos, a um mundo de culto, não é? A uma leitura de culto que poderia ter. E, portanto, digamos, uma viagem bastante diversificada, não é? E quando trata a figura de Flor Bela, eu trazia duas questões. Primeira questão, no fundo já tratou, mas tratou de forma diferente, no trabalho poético de Flor Bela e também em todo o imaginário que a partir que na recepção de Flor Bela, a partir da morte dela, se vai fazendo dela, a relação entre a paixão, amor-paixão, que é sempre, e a relação entre vida e morte, convoca a tragédia antiga, convoca o grande romantismo, mas convoca também a tradição popular, e por isso, em alguns textos seus também nos fala de uma Flor Bela trovadora, mas é mais do que isso. Há uma Flor Bela do contuário, há uma Flor Bela dos contos tradicionais, não é? E tudo isso tem, de alguma forma, tratado. Mas Denis de Rougemont, quando fala da importância do amor trágico, da atração que os leitores têm, que a cultura ocidental tem por esse amor trágico, por um amor que é desmesurado e que termina com a morte. Ou melhor, se projeta para além da morte, mas que, de facto, não se realiza plenamente, diz que há um outro, e isso só já é suficiente para nos atrair, mas diz-nos também que há outras questões mais dissimuladas, mais camufladas nessas histórias, que têm a ver com a dimensão identitária que essas histórias têm para a comunidade. Falou-nos, de facto, da relação de Flor Bela com o seu tempo, com a sociedade do seu tempo, mas nas grandes figuras de paixão e morte que nós temos na cultura portuguesa, temos também inscritos, codificados, os sentidos da história comunitária, o modo como a comunidade se revê nessa história fábula, não é? Nessa pequena história, e se projeta nela considerando-a ou fazendo-a ver como uma espécie de símbolo da sua própria história. E o que eu lhe perguntava era se vê isso também em Flor Bela
isso nos poderia, eventualmente, deixar bem falar disso. A outra questão que tem a ver com um trabalho que eu acho muitíssimo interessante, do dicionário de Flor Bela Espanca, que se inscreve nos estudos de género em contexto italiano e de língua portuguesa, nas jornadas de estudos de género que nos faziam prescrutar a figura da mulher ou figura feminina no contexto italiano e em países da língua portuguesa, e que, enfim, também inscreve o seu grupo de trabalho de estudos floribelianos. Neste quadro temos o dicionário de Flor Bela Espanca, do qual eu gostaria que nos falasse um bocadinho. É uma edição comemorativa, é uma edição com direção científica da professora Maria Lúcia de Alfarra, que nós tivemos a ocasião de homenagear numa dessas jornadas comemorativas. É coordenado por si, pelo professor Fábio Mário da Silva, grande amigo, colega e grande amigo de todos nós. Tem o apoio da CAPES, da Universidade Federal de Pernambuco, e do Programa de Pós-Graduação em Letras. Tem um conselho científico, enfim, que nos faz circular entre o Brasil e Itália. Já agora chama a atenção, Portugal não está lá, mas devia estar. Está, em qualquer dos casos, na produção e está, em qualquer dos casos, na apresentação, que é de Inês Pedrosa. Tem 77 colaboradores e na introdução diz-se, dizem os coordenadores, este dicionário de Flor Bela Espanca, que ora entregamos à crítica especializada e ao público interessado em geral, é uma tentativa de apreender e didatizar o vasto universo florbeliano. Desta forma, reúnem-se aqui temas, pessoas, cidades, livros, críticos, motivos, estilos de época, tendências estéticas, etc. Enfim, uma miríade de assuntos que orbitam nesse espaço in progress imenso da vida e da obra da poetisa portuguesa. Naturalmente, muitos destes tópicos que aqui são convocados no dicionário foram percorridos por si, mas eu gostaria de ouvir falar um pouco mais deste dicionário que reuniu um grupo de apaixonados de Flor Bela, leitores de Flor Bela de há muito tempo, em Évora, onde as jornadas de alguma forma tiveram lugar. Portanto, este será o cumular de um trabalho a que tem dedicado a vida, enfim, embora trabalhe outros autores, embora também compare, enfim, a sua perspectiva comparatista é bastante visível em muitos títulos da sua bibliografia, e Flor Bela Espanca é, se quisermos, das personagens mais personagens, para utilizar a sua expressão, não é? A figura de escritora, poeta ou poetisa, e personagem de si própria ou personagem para os seus leitores, está permanentemente presente. Portanto, eu gostaria de ouvir falar sobre estes ou outros tópicos, mas naturalmente fresco está o momento de lançamento cá do dicionário de Flor Bela, e portanto naturalmente gostaria que trouxe os coordenadores do Brasil. Esteve o professor Jonas Leite e o professor Fábio Mário, estiveram no lançamento, portanto também seria muito bom ouvi-lo um pouco sobre isso, sobre os diferentes núcleos temáticos que esse dicionário nos apresenta e em que é que ele consiste, no fundo, o que passo em frente, não apenas ponto a situação, mas que passo em frente, já que as obras de Flor Bela foram publicadas com edições muito cuidadosas, estudos, notas críticas, etc. E, portanto, o dicionário parece
colher daí lições importantes e dar um passo em frente.